Alexandre Dumas foi um famoso escritor francês, nascido em 24 de julho de 1802, em Villers-Cotterêts, na França. Ele era filho de um general do exército francês, e sua mãe era uma escrava haitiana. Devido à sua herança afro-caribenha, Dumas frequentemente enfrentou discriminação racial em sua vida. Desde jovem, Dumas mostrou interesse pela literatura e começou a escrever peças teatrais e romances. Em 1829, ele alcançou grande sucesso com sua peça Henrique III e sua corte, que foi seguida por várias outras obras de sucesso, incluindo O Conde de Monte Cristo e Os Três Mosqueteiros. Dumas também escreveu peças históricas e aventuras românticas, que se tornaram populares em toda a Europa. No entanto, apesar de seu sucesso literário, Dumas era frequentemente descuidado com suas finanças e acabou enfrentando dificuldades financeiras. Ele acabou tendo que vender sua casa e seus bens para pagar suas dívidas. Além disso, Dumas foi acusado de ter gastos excessivos e de ser um mulherengo. Dumas morreu em 5 de dezembro de 1870, em Puys, na França. Ele foi enterrado no cemitério de Villers-Cotterêts. Após sua morte, seu filho Alexandre Dumas Filho e seu neto, também chamado Alexandre Dumas, continuaram seu legado literário. A influência de Dumas na literatura francesa e mundial é inegável. Suas histórias de aventura e romance inspiraram muitos escritores e foram adaptadas para filmes, séries de TV e outras formas de mídia. Ele é lembrado como um dos maiores escritores franceses de todos os tempos. Algumas curiosidades sobre Alexandre Dumas. Dumas era filho de um general francês e de uma escrava haitiana, e como resultado, ele era frequentemente discriminado por sua herança afro-caribenha. O nome completo de Dumas era Dumas David Lapalleterie, e ele mudou seu nome para Alexandre Dumas após se mudar para Paris. Dumas escreveu mais de 100.000 páginas durante sua vida, e muitas de suas obras foram escritas em colaboração com outros escritores. Dumas era um grande entusiasta de esportes, particularmente de boxe e esgrima, e incorporou cenas de luta em muitas de suas obras. Dumas era um colecionador ávido e tinha uma grande coleção de armas e artefatos militares. Ele foi um dos primeiros escritores a receber um pagamento por página, em vez de um pagamento fixo por livro. Dumas tinha um relacionamento próximo com o líder italiano Giuseppe Garibaldi, e lutou ao seu lado na Batalha de San Martino em 1859. Em 2002, os restos mortais de Dumas foram exumados para um teste de DNA para determinar sua herança africana, que se confirmou. A casa onde Dumas nasceu em Villers-Cotterêts agora é um museu dedicado à sua vida e obra. O romance O Conde de Monte Cristo de Dumas é frequentemente considerado um dos maiores romances de todos os tempos, e inspirou muitas adaptações para o cinema, televisão e teatro. Alexandre Dumas teve vários filhos, sendo os mais conhecidos: Alexandre Dumas Filho, de 1824 a 1895, filho mais velho de Dumas, também se tornou escritor e dramaturgo. Ele é mais conhecido pela peça A Dama das Camélias, que inspirou a ópera de Verdi, La Traviata. Marie Alexandrine Dumas, de 1831 a 1878, filha de Dumas e Marie Catherine Labai, ela se casou com um rico empresário italiano, o que permitiu a Dumas viver mais confortavelmente na Itália. Henri Bauer, de 1833 a 1907, filho de Dumas e Marie Catherine Labai, ele mudou seu nome para Henri Bauer depois que sua mãe se casou com um comerciante alemão. Jane Alexandrine Dumas, de 1844 a 1895, filha de Dumas e uma atriz francesa, ela também se tornou uma atriz e escritora. Além desses filhos, Dumas também teve outros filhos de seus relacionamentos extramatrimoniais, alguns dos quais foram reconhecidos por ele, incluindo Micaela Almeida, de 1850 a 1927, filha de uma mulher portuguesa, e Alexandre Lippmann, de 1835 a 1913, filho de uma atriz francesa.
Está gostando deste vídeo? Caso queira saber mais sobre estes assuntos, faça sua inscrição no canal. Aqui valorizamos não somente as grandes obras, mas também os seus autores e autoras. Agora que já fez sua inscrição, fique com mais alguns fatos sobre a vida e obra deste grande autor. Alexandre Dumas era um boêmio declarado. E qual escritor não era nesta época? Sim, Alexandre Dumas era considerado um boêmio, especialmente durante sua juventude em Paris. Ele era conhecido por seus hábitos de vida extravagantes e seus gastos excessivos em festas, roupas e mulheres. Dumas frequentava cafés e bares noturnos em Paris, onde se encontrava com outros escritores e artistas boêmios da época. No entanto, ao longo de sua vida, Dumas também enfrentou muitos desafios financeiros devido a seus gastos excessivos, e acabou tendo que vender sua casa e seus bens para pagar suas dívidas. Ele também teve vários relacionamentos turbulentos e foi acusado de ser um mulherengo. Apesar de seus excessos, no entanto, Dumas é lembrado como um dos maiores escritores franceses de todos os tempos, e suas obras continuam a ser lidas e admiradas até hoje. Alguns fatos sobre as obras de Alexandre Dumas. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre as obras de Alexandre Dumas. Dumas é mais conhecido por seus romances de aventura, como Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo. Essas obras são conhecidas por suas tramas complexas, personagens cativantes e cenas de ação emocionantes. Muitas das obras de Dumas foram inicialmente publicadas em capítulos em jornais e revistas, antes de serem lançadas como livros completos. Isso permitiu que Dumas alcançasse um público mais amplo e aumentasse a popularidade de suas obras. Dumas também escreveu peças teatrais, e muitas de suas obras foram adaptadas para o palco. Ele é especialmente conhecido por sua adaptação de O Corcunda de Notre-Dame de Victor Hugo. Dumas frequentemente colaborava com outros escritores em suas obras. Por exemplo, seu romance O Conde de Monte Cristo foi escrito em parceria com Auguste Maquis. Alguns críticos literários criticaram as obras de Dumas por sua falta de profundidade psicológica e por serem meras aventuras de entretenimento. No entanto, outros elogiaram suas obras por sua imaginação fértil e capacidade de contar histórias envolventes. A popularidade das obras de Dumas levou a várias adaptações para o cinema, televisão e teatro. Algumas das adaptações mais famosas incluem os filmes de Os Três Mosqueteiros de 1948 e 1993, e a série de TV Os Mosqueteiros de 2014. Algumas das obras de Dumas foram baseadas em eventos históricos reais, como Rainha Margot, que se passa durante as guerras de religião da França do século XVI, e O Homem da Máscara de Ferro, que se baseia na história de um prisioneiro misterioso durante o reinado de Luís XIV. Alexandre Dumas conheceu Napoleão Bonaparte em vida. Sim, Alexandre Dumas conheceu Napoleão Bonaparte pessoalmente. Dumas foi nomeado pelo general Thomas Alexandre Dumas, pai do escritor e general do exército francês, para servir como escriturário durante as campanhas militares de Napoleão na Itália. Na época, Dumas era apenas um adolescente e estava iniciando sua carreira como escritor. Durante seu serviço militar, Dumas teve a oportunidade de encontrar-se com Napoleão várias vezes. Ele até mesmo participou da campanha do Egito em 1798, onde Napoleão liderou as tropas francesas em uma invasão do país. Mais tarde, Dumas escreveu sobre sua experiência na campanha do Egito em seu livro Memórias de Garibaldi. Embora sua relação com Napoleão não tenha sido próxima, o encontro do jovem escritor com o grande líder militar e político da França teve um impacto duradouro em sua vida e em sua obra literária. O Conde de Monte Cristo foi baseado numa história real. Embora O Conde de Monte Cristo de Alexandre Dumas seja uma obra de ficção, ela foi inspirada em eventos e pessoas reais.
Dumas se baseou em vários casos históricos para criar a história do personagem principal, Edmond Dantès, que é traído por seus amigos e preso injustamente por mais de uma década. Uma das inspirações para o personagem de Dantès foi a história real de Pierre Picard, um alfaiate francês que foi traído por seus amigos em 1807 e preso por mais de 10 anos. Picard jurou vingança contra seus antigos amigos, e após sua libertação da prisão, viajou pelo mundo em busca de justiça. Dumas também se inspirou em outras histórias de vingança e redenção, como as obras de William Shakespeare. Embora a história do Conde de Monte Cristo seja baseada em eventos e pessoas reais, a trama e os personagens são ficcionais e foram criados pela imaginação de Dumas. No entanto, a obra é considerada uma das maiores obras de literatura de todos os tempos, com suas tramas complexas, personagens cativantes e mensagens sobre justiça e vingança. Os Três Mosqueteiros não é baseado em uma história real. Embora Os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas apresente personagens históricos, a história em si é uma obra de ficção e não é baseada em fatos reais. Dumas se inspirou em personagens históricos como o rei Luís XIII da França, a rainha Ana da Áustria, o cardeal Richelieu e o duque de Buckingham para criar a trama do romance, mas a história em si é uma ficção que mistura fatos e ficção. A obra foi escrita no século XIX e se passa no século XVII, durante o reinado de Luís XIII. A história gira em torno de um jovem chamado D'Artagnan, que viaja para Paris para se tornar um mosqueteiro, e suas aventuras ao lado de seus três amigos mosqueteiros, Athos, Porthos e Aramis. Embora Os Três Mosqueteiros seja uma obra de ficção, ela se tornou um clássico da literatura mundial e inspirou inúmeras adaptações para o cinema, teatro e televisão, com seus personagens cativantes e trama cheia de intrigas e aventuras. Sempre seguindo a maestria e genialidade de Alexandre Dumas.